Olá, meu nome é Jamila Santos da Silva, sou estudante de Pedagogia da Uniaselv, da turma FLC 3954, da tutora Elaine Cristina da Silva, e vim apresentar o meu trabalho sobre o estágio curricular obrigatório 1 da educação infantil. Então, aqui eu tenho a apresentação nesse primeiro slide, né, que fala sobre a área de concentração escolhida, o programa de extensão, bem como o projeto de extensão e o produto virtual. O tema que eu escolhi para o meu trabalho é a contação de história como instrumento de socialização na educação infantil. Na justificativa, eu trago esse tema, né, para trazer a importância de usar a prática educativa da contação de histórias nas escolas, bem assim como no ensino presencial, como no ensino remoto, né? A gente viveu tempos de pandemia, onde os professores tiveram que se reinventar, tiveram que buscar novas estratégias de ensino e que não se deixassem as histórias se perderem, né? Então, eu escolhi esse tema. Né? Porque além de ser um caminho de transmissão de conhecimento, a contação de histórias ela incentiva a criatividade, estimula a imaginação e possibilita as mais diversas formas de expressão e interação, principalmente com crianças da faixa etária da educação infantil. É na infância que a criança começa a descobrir o mundo, então é de extrema importância práticas que estimulem a leitura, né? Desde o maternal, desde o berçário do maternal até a pré-escola, né? Para auxiliar o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional do aluno. Os objetivos do meu projeto, né, sobre esse tema. Despertar a curiosidade, estimulando a imaginação e proporcionando momentos de interação. Fortalecer a construção de novos conhecimentos, desenvolvendo a autonomia e o pensamento, e favorecer o desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e emocionais. A minha fundamentação teórica ela teve uma abordagem bibliográfica, tendo como embasamento alguns teóricos, né? E os principais teóricos que eu utilizei para fortalecer as teorias foram Jean Piaget, Levi Vygotsky, a Lúcia Manti, o José Joliberti e a Beth Coelho, e entre outros, mas esses foram os que tiveram uma abordagem maior no meu trabalho. O início da aprendizagem para se tornar um leitor, na formação de uma criança, ele se dá ao ouvir histórias, né? Daí a importância desse tema, a importância de se trabalhar isso na educação infantil. Conforme Vygotsky, ela desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento e proporciona vivenciar diversas emoções, como medo e angústias, ajudando a criança a resolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas emocionais. As perspectivas apontadas pela BNCC relacionam a importância de contar e recontar histórias, ressaltando a importância da cultura oral, das múltiplas linguagens e da diversidade de experiências necessárias para promover o desenvolvimento da aprendizagem. Então, através de uma história, a gente pode desenvolver tantas coisas no nosso aluno. A gente pode fazer com que ele vivencie emoções que talvez, se não contarmos uma história, ele talvez não consiga se identificar, né, com a relação dele. Então, através de a história vai muito além do começar a escrita, né, do processo de leitura e escrita. Mas nessa fase da educação infantil, ela é extremamente importante na questão emocional do aluno, né? Então, a metodologia, né, do meu projeto. As atividades deste projeto eles foram realizados na EMEI Beija-Flor do Bosque, na cidade de Cachoeirinha, em colaboração com a vice-diretora e articuladora pedagógica da escola, que fizeram a mediação da comunicação com os alunos e as famílias da turma do Pré-1B, porque devido à pandemia nós não podemos estar presentes, né, em sala de aula. Então, a vice-diretora e a articuladora da escola elas fizeram essa mediação. O planejamento ele foi elaborado através do tema Valores e Atitudes. Então, eu busquei atividades que desenvolvem o respeito, a responsabilidade, a solidariedade, a valorização da família e a amizade, né? Que são questões muito importantes de serem trabalhadas na educação infantil. Através de histórias,
Então eu busquei trabalhar muita história, muita atividade lúdica, atividades de pintura e colagem, dramatização, música, né? E os alunos eles puderam desenvolver assim a coordenação motora, expor as suas ideias, demonstrar criatividade, desenvolver a imaginação e expressar os seus sentimentos. Isso que eu busquei ao trazer as atividades para os alunos da turma que eu escolhi. E o planejamento foi desenvolvido de acordo com os objetivos e campos de experiências da BNCC. Então, o estágio foi desenvolvido na escola que eu citei. Essa escola é uma escola pequena, ela possui 148 alunos matriculados e é uma escola que trabalha somente com educação infantil, com turmas de maternal 1 e 2 e pré-escola 1 e 2. E nessa escola, as crianças recebem atendimento integral. As turmas de maternal 1 e maternal 2 ficam o dia inteiro na escola e a turma que eu escolhi, que foi a turma de pré-escola 1, eles ficam meio turno, 4 horas na escola. A instituição possui um total de 14 professores, 3 funcionários de serviços gerais, além da diretora, articuladora pedagógica e da secretária. Ela é uma escola pequena, que tem uma estrutura de 6 salas, um refeitório, uma secretaria, uma sala de direção, 5 banheiros infantis, uma cozinha e um banheiro para funcionário. A proposta pedagógica da escola, ela é baseada em projetos quinzenais ou mensais, né? E são elaborados em conjunto com as educadoras de cada faixa etária, e cada educadora ela pode escolher se prefere que seus projetos sejam feitos por quinzena ou mensais. O PPP da escola tem como objetivo oferecer ao aluno atividade adequada ao seu desenvolvimento integral. Então, meu estágio foi realizado na turma de pré-escola 1, com alunos da faixa etária de 4 a 5 anos. A turma tinha 18 alunos e foram elaborados 5 planos de aula, com duração de 4 horas aula cada um, seguindo os campos de experiências da BNCC, escuta, fala, pensamento e imaginação, o outro e o nós, o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e corpo, gestos e movimentos. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência do estágio, né? Esse momento que nós estamos vivendo, ele fez a gente repensar as estratégias de ensino em sala de aula e perceber o mundo de uma forma diferente. Então, desenvolver esse projeto de estágio de forma online foi muito desafiante e extremamente enriquecedor para minha vivência enquanto educadora, né? O mundo virtual ele está à disposição de todo mundo e a gente utiliza ele a todo instante como uma ferramenta de trabalho. A gente usa na praticidade do dia a dia. Só que nesse momento eu consegui perceber nesse estágio o quanto é importante as trocas físicas, né? Principalmente no ambiente da educação infantil, que é um ambiente que a gente precisa estar o tempo todo em contato com os alunos, né? As brincadeiras fazem parte desse processo de ensino-aprendizagem e é difícil a gente conseguir ter essas trocas de forma virtual, né? E foi bem difícil assim conseguir desenvolver, né, esse trabalho dessa forma. Mas apesar das dificuldades e dos anseios em relação, né, ao ensino remoto, das dúvidas de como seria desenvolver esse trabalho, eu consegui compreender que todos os momentos que as crianças vivenciam dentro ou fora da escola, eles são educativos e eles envolvem cuidados e atenção, né? Eles aprendem através das interações diárias em diversos momentos. E enquanto educadores, nós devemos nos reinventar, né, para proporcionar as mais diversas formas dessas atividades, buscando possibilidades de ensino a cada momento vivido, sem esquecer que o principal objetivo é desenvolver e incluir todas as crianças da turma no processo de ensino e aprendizagem. O produto virtual desenvolvido foi o e-book e o podcast, né? O público-alvo dos produtos virtuais foi relacionado à educação infantil, a área de concentração, metodologia de ensino. E o tema dos produtos virtuais foi a contação de história como instrumento de socialização na educação infantil. Os materiais para a elaboração do produto virtual, eles foram desenvolvidos mediante pesquisa exploratória e levantamento bibliográfico por meio eletrônico, com base em materiais já elaborados, como livros, publicações periódicas, impressos, diversos artigos científicos.
Na elaboração do e-book e podcast não haverá custos, sendo necessário apenas, né, o acesso ao computador ou meio online de reprodução. Os objetivos dos produtos virtuais do e-book e o podcast, eles são para proporcionar às crianças da educação infantil um novo olhar sobre a forma de ouvir e assistir histórias, utilizando práticas e ferramentas de ensino para o uso no ambiente virtual, né, que se fez de extrema necessidade, porque as crianças elas têm esse acesso ao mundo da internet, eles vivenciam, olham vídeos, assistem desenhos, tudo através da internet, mas é importante esse olhar diferenciado do professor, né, para utilizar essas ferramentas como uma prática de ensino. Então, incentivar também os educadores para que, a partir desses produtos virtuais, viabilizem aos alunos ferramentas de contação de histórias online, a fim de ressaltar a importância da literatura no mundo infantil, e auxiliar na realização de atividades pedagógicas online, evitando a perda do vínculo com a escola no período da pandemia, né? O que se fez de extrema importância, né? Manter as aulas de forma online para não perder principalmente o vínculo, né? Que na educação infantil isso é o mais importante, né? É que os professores e os alunos não percam o vínculo uns com os outros. Então aqui eu trouxe, né, o template do meu produto virtual, do e-book, né, que ele traz todo o material que foi construído, né, o objetivo, as principais descobertas, a metodologia, a conclusão e as referências. O podcast também, né, que eu escolhi, foram 4 histórias contadas através de podcast, que são 3 histórias infantis, uma Fazenda do Barulho, o Circo do Giló e Bom Dia Todas as Cores, e uma poesia, o Circo Mágico. Né, ali também tem as referências que eu usei nos meus produtos virtuais. As referências, né, que eu usei para fazer o meu trabalho, baseados na BNCC, em alguns pedagógicos que eu usei, que é a Luciamante, a Beth Coelho, o Piaget, o Vygotsky. O link da apresentação ficará disponível no final do slide. E para encerrar minha apresentação, eu trouxe uma citação de Levi Vygotsky que diz: através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Meu muito obrigada.